Alex, rapidinho, cara. Claro. Cara, é o seguinte, esse fim de semana eu tava numa hamburgueria, né? Meu, era um sábado à noite e tal, achei o lanche muito gostoso, tava com o pessoal lá. Mas, cara, engraçado, achei o restaurante vazio, né? Eu fiquei pensando assim, cara, como que uma consultoria poderia estar ajudando uma hamburgueria dessa a dar um up, né? Bom, na verdade, tem uma porrada de jeito que dá pra fazer isso. Eles têm um problema eles têm um custo estrutural grande, eles são uma hamburgueria grande, e eles têm um faturamento pequeno porque eles não têm fluxo suficiente de cliente. Tudo bem, dá para investir em marketing, dá para tentar aumentar o faturamento, aumentar o número de clientes, criar vendas adicionais, aumentar o ticket médio, isso é um lado de faturamento. E daí vale estudo de eco-marketing, vale publicidade, vale agência. Mas digamos que eles não têm verba para isso, que eles precisam fazer uma reestruturação de custo interno da empresa. Então, eles precisam ver como é que eles estão formando a mão de obra, como é que eles estão treinando ela, se internamente está satisfeito, quanto que eles estão pagando de aluguel, quanto que precisaria para trocar de espaço, qual a locação que eles têm, a localização que eles têm geograficamente, demograficamente. Todos esses são fatores válidos. Então, assim, se tem uma solução que dá para você falar assim, quanto eles têm no caixa para investir em marketing e criar a demanda necessária para o faturamento valer para essa estrutura? Temos uma grana, tá bom. Isso é uma super uma solução. A gente faz com que o faturamento alcance. Não tem verba para isso. Então vamos reduzir os custos. Temos um problema com a agência de marketing que a gente tem hoje. Temos um problema com o que a gente está pagando de imposto. Temos um problema com fornecedores e por isso a gente está comprando por vendendo por 1,10, não dá, não, precisa ter um markup mais alto. Então assim, como que a gente vai? É um quebra-cabeça, é daqueles cubos mágicos, tudo que você mexe, mexe em todo o resto, claro. Mas é só saber para que lado ir, quando, com o quê, que você tem uma solução, você consegue fazer uma empresa funcionar. E não pensa, é uma hamburgueria, então é um mau negócio. Se o cliente fosse um McDonald's, era uma hamburgueria também. Não existe mau segmento, não existe mau nada. Existe coisa mal encaixada que a gente precisa refazer esse quebra-cabeça. Como que a gente faz isso? Vamos para os números, vamos para as finanças, vamos colocar tudo isso em ordem e vamos usar um monte de estratégia e tática que a gente pode usar para colocar o negócio de pé. Vai falar com o dono, tem o que fazer. Pô, show, vou falar sim, cara. Gostei. Bom, aproveitando, Alex, tem só mais uma pergunta. Vamos pegar um café. Bora. Cara, então, tava passeando com a Cris esse fim de semana lá no shopping e passei por uma loja lá e achei engraçado, né? Porque tem uma TV uma loja direto do México, por exemplo, tem uma TV de 32 polegadas que tá R$2.000, uma de 40, 2 de 200 e uma de 50, 3 pau e meio. O que é essa diferença, cara? Como você explica? Como que explica isso? Isso é efeito chamariz. Eles estão com excesso de produto, ou excesso de estoque, e eles querem desovar estoque da TV de 40 polegadas. Então o que eles fazem? Eles não colocam um super desconto na de 40 polegadas. Pode até se marketear como tal, mas não é essa a questão. Eles sobem o preço das outras duas para saber o equilíbrio comparativo deles, fazer parecer que esse é um bom negócio. Então, digamos que eu tô com... digamos que o preço que eu gostaria de vender a de 40 polegadas é 2.200. Eu poderia vender a de 32 polegadas a 1.500 e a de 50 a 3.000. O que eu faço? Ao invés de eu dar um descontão na de 40 polegadas, a de 32 que estava a 1.500, eu coloco em 2.000. Eu colo ela perto do preço da de 40. E a outra que está ali a 3.000, eu abro mais ainda a distância. Por esse espaço de diferença, parece que faz mais negócio, faz mais sentido e é melhor negócio ter a de 40 polegadas. Se eles estivessem com excesso de estoque na de 50 polegadas e eles quisessem vender essa, eles colocariam a de 40 pertinho da de 50, a de 32 muito cara e esse apareceu um bom negócio. Se ele quisesse vender a de 32, porque esse é o excesso de estoque deles, eles colocariam a de 40 a 3 pau e 200, colocariam a de 50 a 3.500 e baixariam ainda mais de volta para o original de 1.500 a de 32 polegadas. Eles sabem o que sobrou e eles sabem como conseguir vender no preço que eles deveriam estar vendendo sem ter que fazer botar fora. Isso. Na verdade, você não está fazendo um bom negócio de comprar de 40. Você está fazendo um mau negócio de comprar de 32 ou de 50.
A gente usa isso em empresa o tempo todo. Quando você tem produtos de prateleira comparativos, ou até imóveis para vender quando você é uma corretora de imóveis, dá para fazer efeito chamariz de um monte. E sempre funciona. Não importa. Eu, que sei a técnica, já caí em situação de efeito chamariz. Quem dirá nós, né? Não, Cada todo uma, mundo é universal. E é uma prática muito inteligente. Ah, não! Comprei a TV de 50, ainda paguei mais caro que isso. Ignora ele. Cara, tem mais um negócio que eu preciso falar com você. Manda. Vamos sentar aqui. Bora. Cara, seguinte. Tô com um cliente potencial aí. Qual que é o problema do cara? Ele tem um sócio, só que tá querendo se desfazer da sociedade. E aí, o que você me diz? Qual que é a melhor maneira dele fazer isso, cara? Ele quer se desfazer da sociedade. Pra ele importa se ele vender a parte dele ou se ele ficar com a parte do sócio? Na verdade, não. Desde que seja um negócio justo. Pra ambas as partes. Aí é como cortar bolo. Como cortar bolo é uma ideia muito simples, um princípio matemático original de muito tempo atrás. A ideia é a seguinte: duas pessoas compraram um bolo e eles racharam o valor e eles querem dividir o bolo. Só que eles não sabem qual que é o melhor jeito de saber quem ficou com a fatia maior, coisa assim. O melhor jeito é, você corta, eu escolho. Se for 3 pessoas fazendo essa conta, o processo fica mais complicado, mas ainda funciona. Como cortar bolo chegou a ser usado como matemática para quando dividiram a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, o que ficou com os soviéticos, o que ficou com os americanos, com os franceses, com os ingleses. Então, dá para ser uma escala desse tamanho, dá para ser uma escala literalmente de um país. O melhor jeito de fazer isso é assim. Digamos que nós dois fôssemos os sócios. Eu viro para você e falo assim: quanto que você acha que vale a minha metade ou a sua metade? Você coloca um preço na mesa. Se eu achar que tá caro, eu vendo a minha metade nesse preço. Você tem que comprar. Se eu achar que tá barato, eu compro a sua metade nesse preço. Você corta, eu escolho. Esse é o melhor jeito. É uma solução simples, funcional, mas você precisa se organizar muito bem antes de papelada, comprometimento, advogado, que essa decisão vai ser feita assim. Talvez esse seja o melhor jeito amistoso de se fazer. E o cara não pode chutar um preço muito alto, senão vai ter que pagar. Ele não pode chutar um preço baixo, mas senão ele vai ser tomado para fora da metade dele da empresa e vai ganhar super pouco por isso. Então o cara é obrigado a tentar chutar o preço mais justo que ele consegue. Essa é a solução fácil para isso. Digo, ela é enroscada, mas ela é a mais fácil. E é isso. Então... Lembra que você falou aqui que se fosse dividir em 3 sócios fica bem mais difícil a conta? Na verdade são 3 mesmo. Tá. Aí tem um sisteminha ainda assim, só que é muitos mais passos para conseguir fazer isso. O primeiro tenta cortar 1/3. O segundo escolhe se ele quer ficar com o terço ou tentar cortar mais 1/3. Daí se der um resultado a gente faz de um jeito, se der um resultado a gente faz de outro. É chato, eu não vou explicar aqui agora. E com 4 fica mais complicado. E imagina se fosse uma situação, vou usar o bolo ainda como exemplo, um gosta mais de granulado, um gosta mais de cobertura, um gosta mais do recheio, um gosta mais do... Aí você tem que pegar o que favorece cada um para tentar encontrar o valor da negociação ideal. Nesse caso é só comprar a empresa, então ajuda mais, mas quando se trata desses dilemas, tem muita coisa para colocar na conta. Tá, então eu preciso falar com a hamburgueria, ver a questão das TVs e passar essa situação para esse meu cliente potencial. Perfeito. Mas, agora que a gente estava falando disso, eu quero comer bolo. Chegar mais. Ai, ai.